Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 4 com o Vasco Maldonado Correia e Vasco. Foram despachadas apenas 12.000 das cerca de 100.000 participações feitas às seguradoras. É o que revela o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa está esta tarde em Alcácer do Sal a avaliar os estragos provocados pelo mau tempo. Ao jornalista explica que falou hoje ao telefone com o Presidente da Associação Portuguesa de Seguradoras e que lhe foi garantido que o processo de tratamento dos pedidos feitos às seguradoras vai avançar mais rápido. Ele diz-me que receberam qualquer coisa como 100.000 participações, das quais despacharam até agora 12.000 e avançaram 5.000, mas que ainda não estão fechadas. É uma parte. E o próprio Presidente da Associação disse dos problemas que resolvemos 12.000, a grande maioria é habitação. Não é estabelecimentos comerciais. Reconheceu isso. Como quem diz, por um lado, porque não têm seguro, por outro lado, porque aí não está tão avançado o relacionamento que permite aos peritos intervirem e haver relatórios finais. Mas diz que no terreno, agora nas próximas 2 semanas, isto vai acelerar rapidamente. Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que é a altura de pensar num fundo de calamidade para apoiar as autarquias e as famílias. Pois passou a entender-se que as autarquias deviam cobrir. E elas que têm pouco dinheiro, mas com as possibilidades, cobriam um bocadinho. Hoje entende-se que então, com uma dimensão desta natureza, que é não uma responsabilidade apenas dos próprios, que no futuro ficam a saber que com mais ou menos sacrifício é bom que façam o seguro, sempre dá uma garantia, mas é também um problema coletivo. Sendo um problema coletivo, colocando-se como um problema coletivo, vale a pena pensar para o futuro se há calamidades assim, são cada vez mais graves e cada vez mais frequentes, então talvez seja boa ideia haver um fundo que preveja essas calamidades. É o que propõe Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que esse fundo já existe também noutros países da União Europeia. O Presidente da República, como dizia, está hoje de passagem por Alcácer do Sal. E o risco de inundações nas margens do Rio Mondego já não é crítico, mas continua significativo. É o que diz o mais recente balanço da Proteção Civil, feito ao início da tarde. As águas baixaram no Vale do Mondego, prevê-se para o final do dia uma descida significativa do caudal do rio, também no caudal do Tejo, que se mantém com níveis elevados. Há tendência, ou espera-se tendência para uma descida gradual ao longo das próximas horas. Ainda assim, o Comandante Nacional, Mário Silvestre, alerta que os riscos se mantêm. Continuamos com risco significativo de inundações no Rio Mondego. Os caudais debitados no Rio Mondego continuam a ser elevados, embora não críticos como tinham sido no dia anterior. No Rio Tejo mantemos também ainda caudais bastante elevados, muitos deles provenientes das descargas das barragens espanholas, mas também a informação que temos é que irão diminuir essas descargas e, portanto, teremos ali também um alívio na zona do Rio Tejo. Mantemos também ainda o risco de inundações o Rio Minho, o Coura, o Lima, o Cávado, o Ave, o Douro, o Tâmega, o Sousa, o Volga, o Águeda, o Lis, o Nabão e o Guadiana. O Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, num ponto de situação feito ao início da tarde. Apesar da melhoria das condições meteorológicas, há este alerta em especial para as populações do concelho de Montemoro Velho. E a Assembleia Municipal da Marinha Grande considera inaceitável a demora na reposição da eletricidade nesta região. Em todo o país, 31.000 clientes continuam sem energia em casa. É o que dizem os dados mais recentes da E-Redes, atualizados esta manhã. A Assembleia Municipal da Marinha Grande aprovou uma nota de repúdio em crítica à demora da E-Redes na reposição do fornecimento de eletricidade. Na autarquia, ainda 11% da população que se encontra nesta situação. A Marinha Grande
Diz que o caso se prolonga muito para além do razoável e admissível e que esta falha grave tem gerado um sentimento generalizado de insegurança, frustração e injustiça entre a população afetada. E Vasco, a Associação Ambiental Zero considera que o anúncio de construção da barragem de Girabolhos é precipitado. Declarações que surgem depois do Governo encarregar a APA de lançar um concurso público para a construção e exploração da barragem de Girabolhos até ao final de março. Ora, a Rádio Observador, Sara Correia, da Associação Zero, acusa o Executivo de Montenegro de manipulação. Antes de mais, este anúncio parece-nos sobretudo precipitado. Ou seja, numa altura em que ainda se está a viver uma situação de emergência com as cheias no Mondego, estar a anunciar já uma suposta solução para o problema parece-nos precipitado e até com o objetivo de induzir e manipular aqui um bocadinho a opinião pública sobre o assunto. Ou seja, esta é uma barragem que já não é nova, ou seja, a ideia de construção desta barragem já vem desde 2007, em que ela fazia parte do Plano Nacional de Barragens. É o que diz Sara Correia, que trabalha na área dos recursos hídricos da Associação Zero, ouvida pelo jornalista da Rádio Observador Miguel Pina Andrade. Sara Correia diz também que a barragem de Girabolhos só por si não era a solução para controlar as cheias no Mondego. A fechar, Vasco, uma investigação europeia conclui que a Rússia envenenou Alexei Navalny com uma toxina há muito tempo. E muito potente. A descoberta foi revelada à margem da Conferência de Segurança de Munique. A viúva do ex-opositor de Vladimir Putin, Yulia Navalny, apareceu no evento com os ministros dos negócios estrangeiros do Reino Unido, da Alemanha, da Suécia e dos Países Baixos, que juntamente com a França lideraram esta investigação. E ao que tudo indica, Martim Madeira foi utilizado para matar Alexei Navalny a toxina de um animal muito venenoso. Alexei Navalny morreu envenenado com uma toxina vinda de um anfíbio, o sapo dardo. Um pequeno sapo dourado de 5 centímetros, originário da Colômbia, que carrega uma toxina letal capaz de matar 20 adultos humanos com um simples toque na pele. De acordo com a Sky News, a investigação conclui que a neurotoxina denominada de epibatidina só poderá ter sido utilizada pelo governo de Vladimir Putin. Contudo, não é clara a forma como foi administrada a Navalny, que morreu numa prisão na Sibéria em fevereiro de 2024, aos 37 anos. A toxina do sapo dardo é 200 vezes mais potente que a morfina e faz com que as vítimas sufoquem em agonia. Martim Madeira, com os detalhes da toxina que matou Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido já reagiu, considera o envenenamento um ato bárbaro, pede responsabilidades a Vladimir Putin, acusa também a Rússia de produzir armas químicas e de violar os acordos da Convenção sobre Armas Químicas de 1992. Notícia de fecho do Jornal das 4, teve edição do Vasco Maldonado Correia.